Convidamos todos a ouvir o hino nacional. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Heitor Chu. Muito bom dia, vereadores, vereadoras. Muito bom dia, assessorias que estão aqui conosco. Quero, como presidente da CCJ, da Assembleia Legislativa, saudar com muita alegria nosso presidente da Assembleia em exercício, deputado Paulo Odoni. Saudar também o doutor Marcelo Dornelles, que neste ato está aqui representando o doutor Eduardo Lima Veiga, ele que é seu Procurador-Geral de Justiça. Colegas deputado Mickey Breyer, Mano Genges, que é o presidente da Escola do Legislativo Estadual. Também saudar aqui o Dr. Vitor Luiz Hofmeister, que é representante do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Saudar a todos com muita alegria, agradecer
a presença neste seminário que discute o papel da CCJ no Parlamento Municipal. Confesso a vocês que quando nós marcamos esse seminário, há uns 90 dias atrás, tínhamos só uma certeza, que hoje seria o dia mais curto e a noite mais comprida do ano. Afinal, começa o inverno. Não imaginávamos que as ruas falassem do jeito que estão falando, não sabíamos das manifestações que aconteceriam por esse período e também, certamente, em função disso, muitos dos colegas vereadores ainda estão no caminho, estão trancados nas rodovias e até aqui ainda não chegaram. E diante disto, é importante talvez nós, antes de mais nada, dizermos de que no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 5.000 vereadores e vereadoras. Trata-se de uma enorme representação política. Qualquer cidadão sabe onde mora o vereador. Se não sabe onde mora, sabe onde trabalha e sabe onde achá-lo. E talvez essa proximidade faça com que essa função de vereador seja tão dura, tão difícil de ser exercida. Até porque os nossos eleitores cada vez exigem mais resultados concretos. E talvez por isso também que nós possamos dizer que os números mostram de que a cada eleição nós temos muitas renovações, seja no Parlamento Federal, no Parlamento Estadual e também nas câmaras de vereadores. E o que acontece é que muitos de nós, quando chegamos ao Parlamento, e eu me incluo nisso, não sabemos exatamente quais são as nossas funções como vereador, como deputado. E de nada adianta termos respaldo popular, o voto na urna, a representatividade, se não tivermos a informação e o conhecimento para o desempenho da nossa função de legislar, ela fica capenga. Portanto, com a certeza de que, mais do que qualquer coisa, precisamos estudar, saber de cor e salteado a lei orgânica do município, a Constituição Estadual, a Constituição Federal, as legislações, até para que a gente possa exercer a nossa função de propor legislações, de fazer leis, mas também de fiscalizar e representar bem os cidadãos e as cidadãs que nos elegem. Não raras vezes eu vejo vereadores de primeiro mandato chegarem com aquele ânimo, aquele ímpeto na Câmara de Vereadores, cheio de ideias, propostas e projetos. E a primeira coisa que lhe é dita pelo assessor jurídico, isto é inconstitucional. E aquele ânimo vai desaparecendo. E diante disto, como presidente da Assembleia Legislativa, junto com a CCJ, nós propomos esse debate, esse seminário, para que nós possamos falar sobre isto. Até onde o vereador pode ir na questão de legislar? Até onde nós podemos ir? Qual é o limite? E, para tanto, nós queremos depois ouvir o doutor Eduardo Carrion, que é professor da URGS, de muito tempo, e que é um especialista nessa área, para que possa nos ajudar a entender essa questão. A Constituição é o limite? É o freio? E depois disso tudo que nós estamos assistindo pelas ruas, será que a nossa Constituição ainda é o que efetivamente rege a nossa sociedade? Ou ela também já está defasada? Vamos ter aqui a oportunidade também de ouvir o doutor André Barbe de Souza, do IGAN. Afinal, qual é o nosso papel? Não podemos legislar sobre matéria tributária, não podemos legislar sobre matéria administrativa. Mas que dirá então se mexermos no orçamento? O que podemos então? E também vamos ter aqui hoje de tarde a presença do nosso presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro César Miola, porque nós temos a convicção de que muitos dos erros da administração pública se dão muito mais pela desinformação do que pela má-fé.
E diante disto, que nós queremos nos aproximar dos acertos e não dos erros. E que a partir disso, nós possamos sair desse encontro tendo mais informações, mais conhecimento para exercermos a função do parlamentar, que não é só falar, que não é só fazer discurso na tribuna, mas que tem também esse viés do conhecimento, do estudo, da sabedoria, de interpretar o clamor da sociedade e apresentar isso em termos de legislação a nível dos nossos municípios. Como presidente da Comissão de Constituição e Justiça dessa Assembleia, quero dar as boas-vindas a todos, agradecer muito o esforço de estarem aqui e que nós possamos ter um bom seminário, mesmo talvez não com a presença de tantos quantos se inscreveram e que acabaram desistindo pelas situações que todos nós sabemos, mas que vocês que estão aqui possam voltar mais preparados para a verdadeira função do parlamentar. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Neste momento, ouviremos Sua Excelência, o senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Odoni. Começo saudando a chegada do doutor Eduardo Carrion, que nos honra com a sua presença e está convidado para vir à mesa. Como é que vai? Tudo bem, Carrion? Quero saudar o nosso caro presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Heitor Schuch, saudar o doutor Marcelo Lemos Dornelles, subprocurador-geral da Justiça, nesse ato representando o doutor Eduardo Lima Veiga, o senhor presidente da Escola do Legislativo, nosso colega deputado Mano Changes. Ele hoje, quando veio trajado assim, a gente sabe que ele tem autenticidade, às vezes ele bota a gravata, eu digo, está melhor assim, mano, mais autêntico. Eu estou numa transição entre participar das passeatas da manifestação de protesto e ser deputado ainda, então eu estou tentando achar o ponto de equilíbrio. Quero saudar o deputado Mick Breyer e saudar o doutor Vitor Luiz Hofmeister, que representa aqui o Tribunal de Contas do Estado, diretor de Controle e Fiscalização, e saudar quem eu já anunciei, o nosso doutor Eduardo Carrion. Olha, na função de vice-presidente da Assembleia, me pediu o presidente Westphalen, que não podia estar aqui hoje, em Porto Alegre, que eu o representasse nesse ato aqui. E também vou continuar essa missão recebendo aí na presidência o corpo diplomático. Por isso, me pediram para fazer essa manifestação agora e eu a farei muito brevemente. Eu fico muito contente dessa iniciativa, como disse o Schuch, ele planejou esse seminário há 90 dias atrás e nós não esperávamos que tivesse coincidindo com esse momento quente da política, eu vou dizer assim, que o partido está vivendo com a iniciativa da sociedade civil em efetuar os protestos que está fazendo e que todos olham com preocupação, com animação, com esperança, os que olham positivamente, esperando que daí possa surgir um avanço no nosso sistema político. Mas ele nos traz para a reflexão do papel do parlamentar, e do vereador e dos partidos políticos. Não se conhece sistema democrático que não seja estruturado em torno ou através dos partidos políticos. Por isso, se a primeira atitude nossa é bater no peito e dizer, olha, erramos, nós, políticos ortodoxos dos partidos que estão aí, da direita à esquerda, do poder à oposição, erramos.
em alguma coisa, frustramos a sociedade civil. Tanto que ela, hoje, diz isso a nós nas ruas. Ao mesmo tempo, nós sabemos, pela experiência histórica e pela sabedoria, que sem os partidos políticos e sem um sistema de representação, nós não vamos garantir a democracia no nosso país. Então, se espera que todos possam, de uma forma ou outra, até às vezes respeitando os atos sem a participação partidária, de que se evolua assim logo em seguida para se fazer com que essas manifestações se tornem um avanço e não um atraso onde possam as forças retrógradas se aproveitar disso. Minha geração já viveu uma ditadura e não gostaria de viver de novo. E isto, se hoje represento aqui a oportunidade que me deu o presidente Westphalen de poder falar para vocês, vereadores, sobre a nossa postura, eu acho que ela não pode ser outra, se vocês são os primeiros a receber a pressão popular, a legítima pressão popular. E nós vivemos experiências de parlamentar há mais tempo. Fui vereador em Porto Alegre também. Fui vereador junto com o deputado Ibsen Pinheiro, que era presidente da CCJ. E eu era vice-presidente da CCJ. E lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre participamos de uma experiência muito interessante. É que os processos que vinham, os projetos de lei que vinham para ser apreciado pela CCJ, como filtro que é nos parlamentos, já vinha com parecer da Procuradoria Jurídica da Casa. Então, o que nós examinávamos eram o projeto e o parecer, e derrubávamos ou confirmávamos o parecer, portanto, dando ou não, pela CCJ, viabilidade ou não ao projeto. Aqui na Assembleia não vivemos isso. O presidente Schuch é presidente da CCJ, é distribuído um relator e nós vamos discutir o projeto. O que é o mais crítico para nós, e é para vocês, e é nas câmaras de vereadores, muito discutia isso com o Ibsen, até divergíamos às vezes. Nossa Constituição Federal atual, nossa Constituição Estadual, a maioria das leis orgânicas dos municípios, todas elas castraram a possibilidade de iniciativas pelo Parlamento, sejam pelas câmaras, sejam pelas assembleias e o próprio Congresso, a iniciativa de leis que possam dizer, inclusive com os programas sociais a serem executados. Sobrou muito pouco para a iniciativa legislativa. É a frustração de quem vem para essa casa. Talvez seja a frustração de quem está lá na rua. Dizer, vocês não estão construindo nada de novo que nos atenda diretamente. Não podemos quase que mexer no orçamento. Não podemos propor nada que se transforme em lei, que signifique algum tipo de despesa para o Estado. E se temos que festejar, de um lado, a lei da responsabilidade fiscal, a lei da responsabilidade social, de outro lado, a gente tem que lamentar que não se tenha tido mais abertura para permitir que a ebulição política e a expressão da vontade popular possa ter sido mais incentivada, permitindo as casas legislativas que pudessem avançar mais. E quando a CCJ decide lá se um projeto de lei pode ou não tramitar nessa casa, por não ser inconstitucional ou por não ter condições antijurídicas, ela está tomando uma atitude muito séria. E a nós, diariamente, vivemos aqui várias etapas. A discussão nesta casa, o Schuch vai lembrar disso do ano passado, era se podíamos, doutor Carrion, propor programas de governo. Não, programas não, interferindo na órbita do Executivo. E vai implicar em criar despesas, porque para implantar o programa. Então, se alguém propõe alguém com um programa de saúde, um programa de sanidade animal que seja na casa, tudo que é programa penitenciário de atendimento, tudo que era programa era considerado, até pela maioria da casa aqui, como inconstitucional e incapaz de tramitar na casa. E quando se ousava fazer em lei, seguidamente, o governador veta, exatamente considerando que a iniciativa não era desse parlamento.
Bom, é algo que vocês, e nós e a classe política vai ter que evoluir nisso. Nós vamos ter que saber como as nossas casas legislativas, Congresso, assembleias e vereadores, vão poder expressar com muito mais autenticidade a expectativa que a nossa sociedade civil tem aí nas ruas. E certamente nós vamos ter que ter mais responsabilidade, inclusive na iniciativa das nossas leis, dos nossos projetos, dos nossos programas implementados. Eu acompanhei uma fase nessa casa aqui onde se fazia a orgia das emendas indicativas ao orçamento. Faziam-se emendas e, como não se tinha de onde tirar a origem e designar a origem, se dizia que ela era indicativa meramente. Evidentemente que isso tem um aspecto de constrangimento, coação ao Executivo, tem aquela lista de emendas que não servem para nada, a não ser, se diria, para fazer a expressão política que a Casa, que tem a pluralidade dos partidos, está dizendo ao Executivo. Mas quando isto passou ao desvio e os que acompanharam viram que essas emendas indicativas estavam lá muito menos para responder anseios de determinadas fatias da sociedade, mas estavam ali, sim, para poder fazer um clientelismo de carimbar emendas da ponte tal, a escolinha tal, a coisa. E isto vira instrumento de, vou dizer uma palavra forte, mas de corrupção eleitoral, porque é isso que acontece. Se baniu as emendas ditas indicativas, mas se perdeu o que poderia ser um instrumento de que as casas legislativas dissessem ao Executivo: olha, se pretende que se implante esta e esta política, que se atenda a isso e isso que nos orçamentos não está. Estas iniciativas limitadas, e a gente vai ouvir aqui quem é autoridade no assunto sobre isso, tem deixado nas casas, e tem certeza que nas câmaras mais ainda, porque o número de iniciativas tolhidas nas CCJ são enormes, e quando passa o número de vetos por inconstitucionalidade são em quantidade grande, deixam absolutamente frustrado o desempenho do mandato de um vereador. Mas, se nós temos que ter o controle da constitucionalidade, temos que ter o controle para que a lei da responsabilidade fiscal cumpra os seus objetivos, se temos que ter isso, temos que ter o olhar para que se abra aos legislativos a possibilidade de propor avanços sociais significativos. Nós, aqui mesmo, vamos votar, e eu tenho um projeto de minha autoria sobre questão de cobertura de saúde pelo IP Saúde aos pais que têm dependência econômica absoluta de seus filhos e ganham, no máximo, o piso dos funcionários públicos, portanto, uma situação quase de miséria, de pobreza. Isto cria despesas. E isto sempre foi considerado formalmente como absolutamente inconstitucional. Foi alegado isso na nossa CCJ. Felizmente foi vencida. E a imensa maioria, e depois 3 comissões de mérito seguidas, inclusive de Finanças, aprovaram a lei. Por quê? Porque seu fundamento é assegurar os direitos fundamentais do homem. E saúde me pareça isso. Mas tenho certeza que há várias outras iniciativas que, se é direito à vida, impõe saúde, põe segurança, põe educação. E acho que não se pode privar os legislativos de terem a iniciativa e de aprovarem as regras, as suas leis, instituindo programas e instrumentos diretos que atinjam o interesse da sociedade civil. Ninguém representa mais a sociedade civil no sistema democrático do que os vereadores, que estão lá junto com eles, e sob cujo ônus hoje pesa a maior carga desse país. Quem mais suporta a saúde hoje, por exemplo, são os municípios. E, no entanto, não tem os recursos que a União tem com a carga tributária, que é pesada. Então, desejo, cumprimentando mais uma vez o Dr. Schuch por ter tido essa iniciativa, desejo a vocês um bom dia de trabalho, com todos os problemas que tivemos, de chuva, de interrupção, de trânsito,
nós temos manifestamente um bom público de vereadores e que vão estar ávidos em ouvir os que nós trouxemos para um bom debate. Bom debate, bom proveito, sejam úteis e vamos ver se serve essa manhã para dar pelo menos um passo em direção ao que a gente espera que supere do grito que a gente está ouvindo nas ruas. Muito obrigado. Agradecemos a presença do vice-presidente desta Casa, que terá que se retirar em virtude de compromissos de agenda na presidência. Convidamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor deputado federal José Stedley, neste ato representando a presidência da Câmara dos Deputados, e o excelentíssimo senhor deputado Raul Ponte. Convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Escola do Legislativo, o deputado Mano Chanes. Obrigado. Bom dia a todos. Saúdo o vice-presidente do Parlamento Gaúcho, deputado Paulo Andoni, representando o deputado Pedro Westphalen, do Partido Progressista, no qual tenho a honra de participar. Tem outros compromissos aí representando a nossa casa. Queria cumprimentar e já parabenizar o deputado Heitor Schuch pela iniciativa, né, para que a gente possa ter mais um dia de trabalho voltada para a educação à cidadania, educação à democracia e, sem dúvida nenhuma, por tudo que está acontecendo, pelo momento histórico que a nossa sociedade vive hoje, mostra a importância de nós criarmos mecanismos para aproximar a sociedade da política. Porque se hoje existe um inconsciente coletivo que mostra e que dá um alerta para a sociedade e principalmente para os representantes públicos, que são eleitos através dessa democracia, que é uma conquista da nossa sociedade, que é uma conquista da nossa nação, e eu não vejo nenhuma possibilidade de nós regredirmos nesse sentido, porque, independente se nós não temos uma educação política no nosso país, a ponto da sociedade lembrar em quem vota para vereador e para deputado depois de 4 anos, já que os índices são muito tristes, né? Quando nós temos índices de que menos de 10% das pessoas lembram em quem votaram para deputado, a gente mostra como a gente tem que evoluir politicamente para aproximar as pessoas do parlamento. E acredito, deputado Heitor Schuch, que um seminário como esse, com essas prerrogativas, no momento que nós estamos vivendo, tem tudo a ver. Porque hoje nós temos praticamente, né, os nossos vereadores aqui que vêm até o Parlamento Gaúcho para se capacitar, para se qualificar e para aproveitar esse momento, para aproveitar essa estrutura pública da Assembleia Legislativa e para aproveitar, obviamente, meu querido amigo e pessoa que eu admiro muito, que é um guerreiro do nosso Ministério Público, Marcelo Dornelles, para aproveitar o senhor Eduardo Carrion, que vem aqui emprestar